Querido ouvinte, queremos falar hoje sobre o tema Jesus virá outra vez. Os textos bíblicos básicos para nossa meditação estão lastreados em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 17, João 16, 17 e 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 7. Jesus, ao subir desta terra, deixou-nos a promessa de que Ele conosco estaria na pessoa do Espírito Santo. Vou para o Pai, disse Ele, e nos deixaria então aquele outro Consolador. Consolador é a tradução da palavra Paráclitos e significa alguém que vem ao lado. Estamos na era do Espírito Santo. Isto significa que nas horas difíceis temos um Consolador que vem ao nosso lado para nos ajudar. O Consolador opera de diversas maneiras, mas com todas as suas obras de poder, disse Jesus, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. E o Espírito Santo de Deus tem glorificado o nome de Jesus. Ele tem operado maravilhas. Tem convencido homens do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, disse Jesus, porque não creem em mim. Tudo que não é de fé é pecado. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Jesus é a justiça de Deus para o pecador e só através da justiça de Jesus é que conheceremos toda a justiça do reino de Deus. A grande justiça, ainda não conhecida nem pelos crentes desta terra, é aquela que ainda está por se revelar junto ao Pai. E Jesus iria para o Pai para preparar todo o caminho de justiça que temos para trilharmos e que culmina no encontro com o Pai. Do juízo, disse Jesus, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O Espírito Santo de Deus nos mostra todas essas coisas. Mas ainda, o Espírito Santo tem convertido para Jesus muitos corações pecadores. Glórias a Deus, porque muitos têm sido salvos nesses últimos tempos. Você passa por tribulações e angústias nesses dias, pois o Espírito de Deus está trabalhando como grande Consolador. Tal e qual foi Jesus aqui nesta terra, assim é o Espírito Santo hoje, curando enfermidades, expulsando demônios, batizando os fiéis, fazendo um reboliço santo, glórias a Deus. Jesus veio em carne, fez discípulos, encheu-os com o seu amor, sua autoridade, sua doutrina, e assim está o Espírito Santo a fazer ainda hoje, dando continuidade à sua obra iniciada. Pois Jesus morreu na cruz. Por causa da necessidade que temos de alguém para expurgar nossos pecados, Ele se fez pecado para em nosso lugar os expurgar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta obra maravilhosa, derramando sangue inocente por amor de nós, foi feita só por Jesus. O Espírito Santo não pôde agir senão revelando a verdade do que de fato acontecia naquele momento na cruz. Jesus, não sendo só Espírito, mas também carne, veio derramando seu sangue e morrer ali. Mas não foi só. Ele não ficou na morte. Diz o apóstolo São Pedro na sua carta, sua primeira carta, capítulo 3, versos 18 e 19, e Apocalipse, capítulo 1, verso 18, que Jesus tomou as chaves do inferno e da morte e as arrebatou das mãos de Satanás. Depois disso ressuscitou. Ele desceu ao inferno no nosso lugar, encarou os demônios e ali arrebatou das garras do príncipe deste mundo, dos príncipes das trevas, as chaves do inferno e da morte. Uma vez com estas nas mãos, mostrou a todos os demônios do abismo que estava vencida a morte e estava vencido o inferno também. O salário do pecado é a morte, mas Jesus, com essas chaves nas mãos, pode nos dar e nos dá o seu dom gratuito, a vida eterna com Deus. Aleluia. Mas Jesus
ressuscitou. Vamos falar sobre a sua ressurreição. Durante aqueles poucos dias em que Jesus teve seu corpo depositado na sepultura do crente, o senador José de Arimateia, os discípulos estavam trancados no cenáculo, com medo dos judeus, medo dos romanos, medo de serem eles também presos, medo de serem mortos eles também. Pela ressurreição, Jesus venceu 4 obstáculos, 4 problemas sérios da vida de seus discípulos. O primeiro seria quando Jesus arrancou deles a tristeza. Focalizamos Maria Madalena. De tristeza, ela não reconheceu na sepultura o homem com quem ela falava. E era o seu próprio Senhor Jesus. Era o seu coração que se encheu então de alegria e correu para contar aos seus discípulos, aos discípulos do Mestre. E diz Marcos, capítulo 16, verso 10, que eles estavam tristes e chorando, mas de repente a porta é batida. Quem será? É Maria Madalena, que acenava com as mãos, dizendo exultante de alegria: Jesus ressuscitou. Não havia mais lugar para a tristeza. Assim foi também a noite em Emaús. A tristeza foi-se embora porque Jesus chegou. Jesus também rompeu a morte. Mortos ressuscitam? Comumente não, mas Jesus ressuscitou. Venceu a morte. A sua semelhança, quem nele crê, também vai ressuscitar. A morte estava levando embora os nossos entes queridos e a impressão que ela dá quando aparece é que não haveria mais reencontro. Mas vencida a morte por Jesus, isto quer dizer que nós também, os que cremos, também a venceremos. Você quer provas da ressurreição de Jesus? A primeira delas é o túmulo vazio. Até hoje não houve ossos de Jesus ali. Ele em espírito foi e abriu a sepultura, tomou o seu corpo, e o seu corpo hoje está com ele, sem sequer chegar a se decompor. Nem mesmo cheirou o mal, nem mesmo cheirou o odor da morte. A terceira etapa do milagre que Jesus fez com os discípulos foi arrancar-lhes o medo. Estavam trancados no cenáculo. Quando souberam, os discípulos ficaram exultantes ao saber. Os de Emaús, bem como os outros que estavam fora de Jerusalém, foram todos para lá. Quem estava fora do cenáculo foi para o cenáculo, começaram a orar até que chegasse o dia de Pentecoste, e o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste e revestiu-lhes de poder, e saíram então do cenáculo para dizer ao mundo que Jesus venceu a morte. Acabou-se então o medo. A quarta etapa dos milagres que Jesus fez nos seus corações foi dar-lhes uma visão de Deus. Passaram então a crer em Deus, passaram a crer em suas promessas, porque Jesus arrancou-lhes as vendas e quebrou os grilhões da incredulidade, da falta de fé. Quando Jesus subiu aos céus, conta-nos Lucas, no seu capítulo 24, 50 até 53, e Atos 1:11, que ele, Jesus, deixou prometido que vai nos voltar da mesma maneira como viram subir aos céus. Quando falamos nisso, a igreja, vemos que a nossa fé fortalece. Os cultos são avivados pela expectativa do seu breve retorno. O mundo terá um novo rumo na história quando Jesus chegar e romper o cenário dessa história. Em breve seremos cidadãos dos céus que sobem com Cristo e descem para reinar com Ele. Nos astrais estaremos indo gozar delícias nos céus e enviados pelo Senhor estaremos voltando aqui de maneira diferente, transformados, semelhantes a Cristo. Ora, Jesus, o Filho de Deus, que conosco está hoje aqui, não quer que ninguém deixe de usufruir da bênção de certeza dessas verdades que pregamos. Indiscutivelmente, é a pura verdade, baseada na Bíblia. Se você não tem essa certeza, vamos orar para que isso esteja acontecendo. Mas esse gozo você precisa ter em sua alma. Você precisa orar e buscar essa certeza. Vamos aproveitar esse momento e orar juntos? Ore então comigo. Senhor meu Deus,
Eu creio nessa grande promessa que tu nos deixaste, de que o Senhor Jesus voltará aqui a esta terra para nos buscar. Que doce esperança! Eu te aguardo agora, porque também te recebo em meu coração como meu Salvador e meu Senhor. Eu te agradeço pelo teu perdão dos pecados que cometi e confio em ti, nas tuas misericórdias, e espero na tua breve vinda, em nome de Jesus. Amém. É bom se preparar. Meu Jesus está pra vir. Vem, Cristo, pra mim. A contagem vai começar. 13. Melhor ter atenção. 12. O negócio é sério, irmão. 11. Não adianta se esconder. 10. Pois com Deus você vai ter. 9. Os minutos estão no fim. 8. Ainda é tempo, venha Cristo, irmão. 7. Sua chance está chegando ao fim. 6. É melhor você se consertar. 5. Pois Cristo logo vem a ti. 4. E a porta aberta ainda está. 3. E em breve ela vai fechar. 2. Não adianta depois chorar. Agora corra e atenção. 0. Cristo vem para nós, irmãos. Já. Agora é tarde. É bom se preparar. Meu Jesus está pra vir. Ele vem, Vem,